Graça e paz, irmãos, graças a Deus, por mais uma vez nós estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para meditarmos um pouquinho mais na palavra de Deus. Hoje, nosso lar de esperança, nós vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós temos de divulgar, de estudar, né, e meditar na palavra dele. Glória a Deus. Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Pai, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu és na nossa vida. Colocamos em tuas mãos todos aqueles, Pai, que hoje estão necessitados, que hoje estão, Senhor, clamando a Ti por algo, Senhor, que aos seus olhos é impossível, reconhecendo que só Tu és Deus, único, verdadeiro Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, este momento que nós vamos iniciar agora e que tudo corra de acordo com a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, para que essa palavra dê fruto, Senhor, para que essa palavra esteja, Senhor, guardada no nosso coração para sempre, que o Teu Espírito Santo nos lembre, nos recorde todas as vezes que necessitarmos, Senhor, de lembrar esta palavra. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus, paz, já chegaram aí. Eu quero agradecer você que chegou e os irmãos que vão chegando aí, a gente vai mencionando o seu nome. Se você quiser fazer um pedido de oração, você também pode colocar aí, amém? Irmãos, hoje a palavra que nós vamos ler, ela está lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, Êxodo 32, e no verso 2, Êxodo 32 e 2 e 3, na verdade, né? Deixa eu só abrir aqui no computador, que é mais fácil pra gente ler, pra eu ler aqui, né, e ficar de frente pra você. Paz, Edna. Graças a Deus. Então, Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 2, Moisés estava, né, o contexto, Moisés estava no monte, lá no alto do monte, com Deus, quando Moisés passou 40 dias e 40 noites, passou 40 noites, 40 dias, lá, né, no alto do monte com o Senhor. Se você ler o capítulo, no início vai dizer, né, que ele estava demorando muito, né, Moisés estava demorando muito para descer. Então o povo pediu para que Arão, seu irmão, fizesse um Deus, fizesse uma imagem para que eles pudessem adorar. E inicia assim no verso 2. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e filhas, e tragam-nos a mim. Então todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe uma forma, né? Dando-lhe forma de um bezerro. E então disseram: eis aí. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Amém? Nós meditamos um pouquinho sobre as imagens, mas quando fala do ídolo,
não está dizendo, então, aqui, né, toda a palavra de Deus, ela não diz um ídolo somente de uma imagem, né? Nós podemos transformar objetos em ídolos, pessoas em ídolos, diplomas em ídolos, trabalho, né, em ídolos. Até eu achei interessante as palavras que definem aquele, por exemplo, que quer manter o corpo fitness, manter o corpo, né, perfeito, que é a perfeição do corpo. Então também muitas vezes passa a ser um ídolo, né? Não o corpo só em si, mas o resultado, né? O resultado da perfeição, né? Segundo os seus termos, se chama arnomania. Então, a pessoa que é obsessiva, né? Que transformou ali a saúde física, não a saúde física, mas o modelo do corpo, né? Para transformou isso num Deus. Obsessão por trabalho, ergomania, hidromania por sua religião. Olha, tem obsessão até pela religião. Logomania por estudar, oniomania por comprar, tecnomania por tecnologia. Então, assim, é uma série de patologias que o ser humano desenvolve que pode, então, tornar-se o seu ídolo. Os ídolos, eles ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas, o lugar que seria de Deus. Então, tudo aquilo que que ocupa o lugar que seria de Deus na nossa vida, então, ou no nosso tempo, né, que ocupa todo o nosso tempo, todas as nossas energias são gastas ali, torna-se um ídolo. Eles conseguem desviar, fazer com que a gente desvie o nosso olhar para direções contrárias, então para coisas que não são do céu, que não são do alto. Então eles conseguem deturbar, né, a nossa visão, o alcance da nossa visão ou o foco da nossa visão. Eles fazem com que nós sejamos dignificados, e a gente vai entender um pouquinho o porquê. Porque muitas vezes o ídolo em si, a pessoa, o objeto, ou o que quer que seja que a gente coloca ali como um ícone para nós, até às vezes um artista, né, independentemente de qual seja, o ídolo, ele é bem caracterizado porque ele dignifica a gente. Como assim? Porque nós criamos. Então, aqui em Êxodo 32, talvez um dos problemas do povo, além, né, lógico, de não ter por não ter um rosto, né, ali, porque Moisés não estava mais entre eles, estavam um tempão já lá no monte com Deus, e por esse Deus que os tirou do Egito não ter esse rosto especificamente detalhado para eles, eles criaram esse ídolo. O maior problema, talvez, fosse porque eles foram os criadores desse ídolo. Então, olha que interessante. Não somente a adoração ao ídolo que foi o problema. É óbvio que foi o maior problema, mas ele não foi o único. Por quê? Porque a partir do momento que eu crio um ser divinal, um ser celestial, ou um ser poderoso, que eu crio isso, acreditando que o que eu estou criando, né, vai ter poder, vai ter autoridade sobre a minha vida, eu entendo que eu posso criar algo maior que eu. Interessante. E eu não posso. Então, o que o povo ali em Êxodo 32 estava fazendo? Acreditaram que eles poderiam criar, sendo que criar, gerar, formar
um ser compete somente a Deus. Deus Criador, Yahvé, Senhor. Lá em Gênesis nós já sabemos, Deus criou todas as coisas. Ele criou, quando ele formou o homem, né? Nós mulheres temos o privilégio de gestacionar, né? Gestacionar uma criança. Mas nós não temos o poder de escolher, por exemplo, o sexo dessa criança, o gênero dessa criança. Quem define isso é Deus. Ok? Então, o problema também do povo criar os seus ídolos é porque o povo passou a acreditar que eles poderiam criar como Deus criou. Criar alguém, criar algo, um ser, para que eles pudessem adorar. Olha que interessante, Isaías vai dizer assim: não olharão para os altares obras de suas mãos. Então, olha só, aqui o povo estava se sentindo superior por conseguir criar. Conseguir criar. E depois ele vai contar assim, ó, Isaías 17:8. Não darão atenção aos postes sagrados e altares de incenso que os seus dedos fizeram. Então, obras das suas mãos e postes que os seus dedos fizeram, ou seja, você está criando algo. Então, o ídolo, aqui a gente começa a entender que o ídolo, ele inicia na nossa mente. Aquele objeto, ou aquela pessoa, ou independentemente do que seja, começa a se tomar espaço na nossa mente. Depois ela toma espaço no nosso tempo. E depois a gente pega e tira o que tem da gente. Se a gente for lá em Êxodo, voltar em Êxodo 32, aquele ídolo fazia parte deles. Por quê? Porque foi feito com pertences deles. Então, eles tiraram deles para formar aquele ídolo. Então, eles estão ali brincando, se eu posso dizer assim, de Criador. Brincando de Deus. Então, o problema não é só a adoração ou o lugar que esse ídolo ocupa, né, no meu coração e no seu, que deveria ser de Deus. Esse é o problema maior. Mas entre desses problemas, há muitos outros que vêm todos nesse pacote, que é eu olhar para essa imagem e falar que essa imagem, que esse ídolo é minha imagem. Por quê? Porque tem muito de mim ali. Nós sabemos que pintores, compositores, artistas plásticos, eles têm nas suas obras características específicas de que quem entende, quem conhece aquele artista, ele sabe, olhando para aquela obra, ele sabe que é daquele artista. Por quê? Porque tudo que esse artista cria é parte dele, sai dele. Então, ele não tem como criar algo de uma bagagem que ele não carrega, de algo que ele não carrega, de algo, ou demonstrar na sua arte algo de que ele não acredita, algo de que ele não é. Então, aquela criação tem muito de quem criou. Como nós somos imagem e semelhança de Deus, que nos criou e disse conscientemente, vamos fazer a nossa imagem e semelhança,
Vamos formar o homem. Então ele formou o homem do pó da terra e ele soprou nas suas narinas. Então Deus também fez, Deus também criou, mas a diferença é que Deus soprou o fôlego da vida. Lá em Salmo 115 vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós. E ele vai começar a dizer que os ídolos dele são prata e ouro, que tem boca, mas não falam, que tem nariz, mas não cheiram, que tem mãos, mas não apalpam, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não podem andar. Olha, por quê? Porque não foram criados pelo Deus Criador. Então, quando a gente tenta criar algo para nos apegar, a gente está tomando também o lugar de Deus, porque quem forma, quem cria somente é o Senhor. O ídolo criado é a reprodução do seu criador, como eu já falei dos artistas, e acaba então demonstrando mais um pecado, a egolatria, que é o quê? A adoração ao meu ego, a mim mesmo. Por quê? Porque aquela imagem, aquele ídolo, no caso ali, que a gente está citando Êxodo 32, aquela imagem deu orgulho para aquele povo. Por quê? Porque eles sentiram, nós criamos. E tudo que nós criamos, aos nossos olhos, a gente pode dizer assim, ficou bom. Olha que coisa terrível. Aquele povo olhou para aquele ídolo fundido no fogo, aquele bezerro, né? É um formato como de um bezerro, com o seu ouro que eles tiraram do seu corpo e disseram, olha, ficou bom. Então, olha, mais uma coisa, o que eu construí, o que eu fiz, o que eu criei, ficou muito bom. Então, olha o coração do homem, a que ponto pode chegar. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, sendo eles nossas criações nossas, nós acreditamos que eles devem suprir as nossas necessidades. Não é assim o nosso relacionamento com Deus. Deus é o nosso Senhor. Ele tem nas suas mãos o poder e a autoridade. Ele tem o sim, tem o não. Nada acontece se não for de acordo com a sua vontade. É soberano sobre todas as coisas. Mas muitas vezes o ídolo fica mais vantajoso para nós. Por quê? Porque o ídolo, por não ter vida e por ser nossa criação, não exige nada de nós. E muitas vezes nós acreditamos que Deus exija demais. Mas nunca, nada será demais para nós entregarmos para o Senhor. Pois a palavra de Deus vai dizer que ele não poupou o seu único filho. Então, ele enviou o seu filho aqui por nos amar incondicionalmente. Amou de tal maneira que então enviou o seu filho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diferente, então, do relacionamento com os ídolos, que não nos entrega, mas que nós fazemos uma barganha. Nós entendemos que precisamos oferecer algo para que possamos receber algo em troca. Aquele povo estava perdido, sem o seu líder, e ao invés de se aproximar do Deus invisível, né, impalpável, mas que eles podiam sentir o seu cuidado, eles resolveram formar um ídolo com seu ouro, com a sua prata.
Deus que tirou eles do Egito estava tão presente, mas mesmo assim eles não conseguiram reconhecê-lo. Estava tão perto, mas eles não conseguiram enxergá-lo. Estava tão tão junto ali, tão presente, mas eles não conseguiram sentir. E muitas oportunidades que eles tiveram de ver o agir de Deus, eles sentiram medo. Mas é porque não amavam esse Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que no amor não há medo. Não tem como nós termos medo de Deus quando nós o amamos e quando nós entendemos o amor dele por nós. E tem muita gente com medo de Deus. Medo do castigo. Não é assim que a gente ouve falar? Deus castiga, Deus não castiga. Ele somente é justo. E muitas vezes a gente só colhe aquilo que a gente planta, mas não é castigo de Deus. Em sua mão, nas mãos de Deus, Jó vai dizer que está a vida de cada criatura. Então eu posso tentar brincar de Deus, mas eu não posso dar vida. Então eu não tenho que criar nada. Eu não tenho que inventar nada. Porque se eu preciso criar, se eu posso criar algo, mas eu não posso dar a vida, por que eu vou criar? Só para ocupar o meu tempo, as minhas energias, ocupar a minha mente com uma coisa tão banal, com uma coisa que não vai me levar a lugar nenhum. Está o fôlego de toda a humanidade, está nas mãos de Deus a vida de toda criatura e o fôlego. Então, quando Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida, Deus não está soprando somente naquele boneco de barro. Deus está soprando fôlego de vida nas nossas vidas, no nosso corpo, na nossa alma. Porque mais poderoso do que ele poder dar vida para o corpo é vivificar o espírito. E é isso que o fôlego, que o sopro de Deus faz comigo e com você. Ele não só dá vida ao corpo. Naquela visão que Ezequiel tem no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel vê que todo aquele exército é refeito à sua parte física, mas ainda falta o sopro de Deus. Então, o que é ídolo, para a gente resumir? Ídolo é aquilo que não tem o sopro de Deus nas suas narinas e ocupa o lugar de Deus na sua vida. O fôlego não do corpo, o fôlego do espírito, da alma, que faz o homem vivente, como lá está em Gênesis. Então, quando eu crio algo, eu posso criar, mas eu não posso dar vida. Então, na verdade, eu não formei nada. Os ídolos são nada. Nada são. Para nós terminarmos, eu gostaria de dizer para você que se nós temos um Deus, e nós temos, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos formou, que soprou nas nossas narinas o fôlego da vida, não tem necessidade de nós buscarmos em outros ou em coisas, gastar o nosso tempo
e a nossa energia, correr atrás de coisas que são efêmeras, passageiras, tornando aquilo tão forte que nos roube de Deus. E isso sutilmente vai acontecendo e nós vamos nos distanciando devagar. Então o povo ali estava iniciando a sua apostasia. Estava iniciando o seu esfriamento, o seu distanciamento. Por que Deus não gostou? Por que Deus ficou irado? Por que Deus mandou Moisés descer lá e falar? Olha, falou, Moisés, o seu povo está lá fazendo deuses para eles. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, conhecia o coração deles, sabia que o coração deles estava distante de Deus, que eles eram mais distantes do Senhor. Os ídolos poderiam ter até um rosto diferente do Deus que tirara, né, eles do Egito. Mas ele não tinha uma nuvem para que eles andassem debaixo naquele sol escaldante. E nem tinha uma coluna de fogo para que eles andassem à noite naquele breu, naquele escuro e naquele lugar gelado ao extremo que é o deserto nas madrugadas. Então, nem sempre aquilo que você valoriza tanto, aquilo que eu valorizo tanto, pode me ser socorro presente na hora da angústia. Entende? Então, quem é o seu socorro presente na hora da sua angústia? É o Senhor, não há outro. Então, não substitua aquele que pode te socorrer, aquele que pode te amar, aquele que te deu vida e aquele que entregou tudo que ele tinha, seu próprio filho. Amém? Vamos orar pela Leda. Hoje ela pediu oração no grupo da comunidade, agora o pastor está reforçando o pedido. Vamos orar pela Leda. Creio que ela esteja com dores. Eu li no grupo hoje. Eu quero orar pela comunidade, orar por você. Eu peço que ore por mim. Orar pelo William, que está ainda hospitalizado, irmão da Kelly, vai passar por vários procedimentos ainda, depois do acidente de moto. Eu quero orar pelo pai do Evandro, o Adilson. Não é difícil de lembrar o nome do pai do Evandro, né? Porque nós temos o nosso amigo Adilson aí. Orar pela Cláudia, toda a sua família, que a Cláudia também vinha pedindo oração. E hoje, é o Lar de Esperança, mas nós sempre pegamos os pedidos de oração e entregamos ao Senhor. Se eu não citei seu nome, me perdoe, porque muitas vezes demora aqui para aparecer para mim, né, que você tá aí, e depois qualquer coisa a gente comenta lá na página da comunidade. E quero agradecer a paciência por estar aí comigo e vamos orar. E desde já eu digo que até semana que vem. Quinta-feira às 8 da noite e domingo 9h30 da manhã, presencial e também transmitido pela página da igreja no Facebook. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Nós sabemos que o William está em tuas mãos. O Senhor está cuidando dele. Pai, eu quero pedir pela vida da nossa irmã Leda, nossa amiga, Senhor, que está, Senhor, com dores. Ô, Senhor, coloca, Senhor, os médicos, guia, Senhor, a Leda em tudo aquilo que ela necessitar, Senhor. Esteja indo à frente da Leda nesses tratamentos. Ela crê que o Senhor é o médico dos médicos e nós cremos também. Pai amado, o Evandro, Senhor, e o seu pai, Adilson, a Cláudia, os seus familiares.
Senhor, eu quero orar pela comunidade, pelos nossos líderes, Senhor, pastor Rubem, a pastora Edna, Senhor, todos que estão à frente desse trabalho. Senhor, eu quero orar pelos lares, por todos, Senhor, que estão necessitados, Senhor, de um auxílio, Senhor, com a sua família, Senhor, por todos os lares, Pai. Nós sabemos que não está fácil, Senhor. Temos muitas pessoas passando por vários problemas, Senhor, ou de saúde, ou, Senhor, na família, ou financeiro, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de todos e nós todos podemos testificar que nós sentimos o teu cuidado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ministrar a tua palavra. Senhor, obrigada. Nos ensina cada dia a dispor do nosso tempo, das nossas energias, para que o Senhor seja a nossa prioridade, Senhor. Todas as coisas são lícitas, Senhor, mas muitas coisas não nos convêm. Que nós não venhamos a criar ídolos para nós, Senhor. Que nós não venhamos a criar coisas, objetos, pessoas, não importa, que venha ocupar o teu lugar no nosso coração, Pai. Nos livra desse pecado, que nós possamos nos arrepender nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Deus abençoe e até a próxima.